Olá, eu sou Mário Soriano. Hoje falaremos sobre valor agregado, principalmente valor agregado por países. Inicialmente, como introdução, nós do comércio internacional sempre ouvimos falar que o Brasil é um grande exportador de commodities, como é um dos maiores exportadores do mundo, né? Para alguns produtos, o maior do mundo, naturalmente, soja, grande player da soja, por exemplo. E é importante sabermos que isso não significa que o Brasil tenha alguma expressividade no comércio global. Pelo contrário, o Brasil está longe de ser um grande exportador e importador de produtos. Veremos isso hoje e qual a distorção que leva o fato de sermos o maior exportador de commodities e essa inexpressividade dentro do comércio global. Uh, Iniciando pelo conceito de valor agregado, né? O que seria isso, de onde vem esse termo e como que a gente pode aplicar na análise de países. Valor agregado ou valor adicionado é o valor que você agrega a um produto em seu processo produtivo ou processo comercial, pelo trabalho ou pela tecnologia. É a remuneração que se tem por agregar qualidade, disponibilidade, uma transformação, um processo industrial no produto. Você compra uma matéria-prima, transforma essa matéria-prima pelo trabalho, né? Além do custo, você faz jus a um valor que você adiciona, uma margem, um lucro bruto que você deve adicionar. E isso é valor agregado, o valor que se agrega em cada etapa de produção. A contrapartida é o valor percebido, o valor que o cliente, o consumidor, percebe como justo e paga pela sua qualidade, pelo seu diferencial. São vários diferenciais: qualidade, disponibilidade, marca, cor, durabilidade, garantia, assistência técnica. Existe uma série de fatores que justificam o valor agregado maior ou menor conforme o tipo de produto. O valor percebido, por outro lado, justifica o preço que se paga. Um exemplo: um refrigerante no supermercado, uma latinha, deve custar R$ 2. Mas se você está na praia sentado no seu guarda-sol e vai comprar do ambulante que está andando a tarde inteira com aquela caixa, esse mesmo refrigerante vai custar R$ 12, alguma coisa assim. E você tem a opção: você não quer comprar por 12? Você pode levantar com a sua família, pegar o seu carro no estacionamento, ir até o mercado lotado, demorar 2 horas e voltar e pagar mais R$ 20 de estacionamento. E aí você vai comprar por R$ 2 o refrigerante. Esse é o preço da conveniência. Então o valor percebido pelo cliente de R$ 12 justifica ele pagar 12. Tá? Já começa por aí. E o valor agregado pelo vendedor é justamente o seu trabalho, o fato dele disponibilizar na praia, às suas mãos, convenientemente, esse produto. Então, no comércio, isso é o valor agregado, né? Não tem segredo, o valor que se agrega, né? E o valor percebido, aquele que o cliente paga e entende como ser justo. Nós vamos encontrar na internet muita distorção disso, tá? O pessoal costuma inovar aí nos conceitos e misturar um pouco os dois. E esses temas são relativamente novos, tá? É importante que a gente saiba que isso não é algo que vem de longo tempo, pelo contrário. O valor, como conhecemos na economia atual, ele vem do capitalismo. Antes do capitalismo não existia nem o conceito de valor monetário. Então, a gente voltando, quando a gente vai falar de valor, temos que voltar um pouquinho na história para entender como se gera valor, o que é o valor, o que é o preço, o que se paga. Tá? Bom, no século XVII, nos anos 1600, alguma coisa, estava havendo uma grande mudança no mundo. A gente estava saindo de uma economia feudal, do feudalismo, onde a propriedade de terras representava a riqueza das nações. O país acumulava riquezas, uma nação acumulava riquezas se ele tivesse mais terras, propriedade. Né? Era o sistema feudal. E passamos a entrar no sistema mercantil, mercantilismo, onde metais nobres, ouro, prata, que passaram a ser a forma de agregar, de acumular riquezas. Então uma nação era rica à medida em que acumulava ouro, prata e outros metais de expressividade. Essa nova economia, chamada mercantilismo, abriu precedente para uma série de inovações no pensamento econômico. Surgia, por exemplo, a classe burguesa. O poder, que até então era totalmente concentrado nas mãos do Estado soberano, dos monarcas,
teve a oportunidade de passar para a mão de terceiros, os donos de meios de produção. Eles também passaram a acumular riqueza e ganharam muita força. A burguesia, por mais que haja críticas, foi o que permitiu muitas inovações, como a própria instituição da monarquia constitucionalista, a lei de navegação, os tratados de navegação na Inglaterra. Tudo isso foi por conta da existência dessa classe. Caso contrário, estaríamos até agora sob a égide de um governo autoritário, autocrata, monárquico, né? Sob praticamente um poder que vinha de geração em geração, um poder como divino de Deus, né? Os monarcas tinham esse poder todo. E então passava a surgir uma economia baseada em dinheiro, né? Em pecúnia, e esse pensamento monetário criou a necessidade de teorias econômicas, que até então não existia. Tudo isso acontecendo, essa mudança, a ciência avançando, a medicina avançando e o pensamento econômico começando a surgir, pensamento que sequer existia. Então na França surgiu a escola fisiocrática, a fisiocracia, né? E na Inglaterra a escola da riqueza das nações, a escola da circulação do capital. Na França, essa escola da fisiocracia dizia que a riqueza da nação se originava de sua produção agrícola, sua produção derivada da natureza da terra. Já a escola de Adam Smith, a escola capitalista na Inglaterra, falava sobre a teoria da riqueza das nações e sobre a circulação do capital. A divisão do trabalho e a circulação do capital é o que determinaria a riqueza de uma nação, o quão rica, quão poderosa essa nação seria. Isso que deu origem ao capitalismo, como sabemos. Esse grupo na Inglaterra, ele era o grupo de Glasgow, né? Então eles faziam conferências e passou-se a desenvolver a teoria da riqueza das nações, e em 1776 Adam Smith publicou A Riqueza das Nações, An Inquiry on the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Esse livro foi publicado em março de 76 e imediatamente ele tomou uma grande proporção, acabou inclusive influenciando 3, 4 meses depois a própria independência dos Estados Unidos, né? Quando as 13 colônias se reuniram, etc. Então a origem do capitalismo remonta a esse livro, e nesse livro, apesar de rudimentar, Adam Smith discutiu conceitos que valem até hoje para a nossa análise, a ideia de valor, como ele se agrega. Ele falava da divisão do trabalho. O mundo passava pelo início da industrialização, surgiu a máquina a vapor, a mecanização da produção, a sociedade se expandindo, a população crescendo, e surge o vapor. A mecanização dos meios de produção. E Adam Smith veio com a teoria da divisão do trabalho. Não era mais cada pessoa fazia tudo, né? Pelo contrário, agora você tinha uma divisão do trabalho, você tinha especialização, e havia uma necessidade de se pensar em meios de estruturar o sistema, e que gerou o sistema capitalista. Valor agregado entra exatamente nesse conceito, porque Adam Smith ele falava como se chega ao preço de um produto. Além da regra básica do capitalismo, a regra básica é oferta e demanda. Se não houver nenhuma intervenção, o preço de um produto tende a se ajustar naturalmente pela oferta e pela demanda. O quanto eu estou disposto a pagar, o quanto você está disposto a vender, é o que vai determinar, né? Oferta e demanda. Eu não sou obrigado a vender, eu quero 100, você quer pagar 80, no fim a gente vai acabar chegando no 90, esse é o caminho natural, não havendo intervenção do Estado. É claro que esse é o caminho natural a seguir. Era uma época que estava tendo muito protecionismo, era a época, ainda haviam grandes navegações, né, para expandir terra. Os impérios, Inglaterra, Portugal, Espanha, eles estavam precisando de recursos, então eles abriram essas colônias, inclusive o Brasil foi uma colônia, né, desde 1500, e exploravam essas colônias. E foi esse início na Revolução Industrial, lá no século XVIII, com as ideias de Adam Smith, com tudo aconteceu numa sequência, né? Tudo veio ao mesmo tempo. A revolução, o pensamento mudou, a postura das pessoas mudou, a física, a química, a medicina, tudo avançando, grandes mentes surgindo, os dogmas religiosos sendo questionados pela primeira vez. Então a sociedade deu um salto quântico em seu modo de vida, graças à existência do vapor, da máquina a vapor, e também pela influência desse escocês Adam Smith, que acabou escrevendo a obra que mudou o mundo. Tá? Pelo menos o mundo ocidental foi forjado, primeiro, né, pela religião, pela Bíblia, e segundo, também por um outro livro, A Riqueza das Nações, de Adam Smith. Tá? Esses dois livros forjaram a sociedade como conhecemos hoje, pelo menos em princípio. Então o conceito de valor vem dali. O valor que se agrega é o valor do trabalho que você tem numa etapa.
o valor do trabalho que você emprega num certo produto para transformá-lo ou para vender. Também, é claro, o valor do seu risco ao empreender. Quando você coloca o seu dinheiro em risco para empreender, você faz jus a uma justa remuneração. Então você coloca a sua margem e esse é o valor que se agrega. Em termos de países, é mais ou menos a mesma coisa. O nível de industrialização, de trabalho, como diz Adam Smith, em um determinado produto é o que vai mostrar o quanto de valor agregado ele tem. Um exemplo, esse celular, né, 100 gramas, deve custar, sei lá, 4, 5 mil reais. A canetinha que tem dentro dele é um Note, então essa canetinha eu tive que comprar uma substituta, 480 reais, ou 500 reais. Isso aqui não pesa nem 10 gramas. Né? É claro, ele tem uns materiais nobres, não sei o que, tem um dispositivo Bluetooth, ele tem botõezinhos aqui. Tá? 500 reais, 10 gramas. Então, quando a gente fala que o Brasil é um grande exportador de commodities, talvez isso não seja a grande barganha que pensamos que fosse. Obviamente, ser um grande produtor de alimentos é muito bom. Ser o celeiro do mundo, como dizem, é uma vergonha. Começa por aí. O Brasil devia agregar valor e não agregar quantidade. Quando fazemos uma comparação, uma análise da performance do Brasil no comércio internacional, a gente vai ver que é vergonhoso. Há muito a crescer, há muito a se fazer. Eu trabalho com comércio internacional há 27 anos, adoro, amo comércio internacional, mas eu tenho que assumir que, apesar de ser um ramo dinâmico, o Brasil, por sua política, está longe de ser um grande player. O Brasil tem 2,6% da população do mundo, mas representa apenas 1,3% do comércio global, com um território gigantesco de 8.511.000 km². Mas se eu falar para você que a Bélgica, com 31.000 km², digamos, 3 vezes a região metropolitana de São Paulo, é o tamanho da Bélgica toda, tem uma participação maior que o Brasil. A Holanda, mesma coisa. Né? Para você ter uma ideia. A gente não tem essa noção até que mergulhamos nos dados estatísticos e a gente vê o que acontece. O valor que o Brasil agrega, e esses números são medidos em valor, tá? Quanto você participa ou quanto de negócio você faz. É impressionante. O Brasil exporta muito e ganha pouco. A gente tem uma produção gigantesca em volume. Minério de ferro, soja, café, grãos. Mas o valor que se paga por isso é mínimo. Como dizer, 10 gramas que custam 500 reais. Na verdade, a gente está falando de 50 mil o quilo deste produto. 50 mil o quilo de produto. O valor agregado a este produto é imensamente maior do que, por exemplo, da soja. Eu não sei, vamos supor, $1.000 uma tonelada, ou seja, 5 reais o quilo contra 50 mil reais o quilo. É isso que se fala em termos de valor agregado. É claro, não é uma comparação entre a caneta e a soja, mas sim uma comparação entre o grau de tecnologia que se exporta nas suas relações internacionais. E por que o Brasil também não exporta isso, além de ser um grande produtor, também não exporta isso porque a nossa indústria foi esquecida por governos e por políticas que nós tivemos aí, que focaram em outras prioridades. A indústria é o maior agente social do mundo. Quando a gente fala que o Brasil tem grandes programas sociais, na verdade isso é assumir que nós não temos emprego, isso é uma vergonha. Quando houve governos já que anunciavam que nós tínhamos uma situação de pleno emprego, mas incluía nessa contagem pessoas que viviam do programa social que se pagava. A grande verdade é que se paga programa social para quem não tem emprego. Se temos um grande programa social distribuindo a renda, é porque não há emprego, não há indústria. E isso é o que gera uma distorção muito grande no valor agregado pelo Brasil. Eu vou mostrar isso em números para vocês com as estatísticas oficiais, através de algumas comparações. E como é que se faz isso? Né? Nós vamos pegar o que o Brasil exporta e o que importa para alguns países. Total, e depois a gente pega também algumas categorias, né? Só para ter uma ideia dessa diferença. E que representa muito. Quanto menos valor você agrega, mais você trabalha e mais você é dependente de outros países. O Brasil hoje é um gigantesco exportador de quantidade, mas é
minúsculo em termos de valor. É inexpressivo, é vergonhoso. É vergonhoso. Esperava-se que pelo menos os 2,6% que corresponde à população do Brasil em relação ao do mundo fosse a participação do Brasil no comércio internacional, mas não é. O Brasil não tem participação nenhuma, é 1,3%. Isso é vergonhoso. Isso não condiz com a imagem que se tem do grande produtor agrícola, o grande país, o país do futuro. Pelo contrário, estimular apenas produção básica de commodities é ser escravizado pelos grandes países. A gente está vendendo matérias-primas, essas matérias-primas são exportadas quase de graça e depois a gente vai pagar 1.000, 2.000 vezes mais caro pelo produto que eles foram produzidos pelos países que têm tecnologia. Lembrando, esse tipo de celular, essa caneta é coreana. E 30 anos atrás nem se ouvia falar em Coreia. Não tinha nada. Né? O que vinha da Ásia era Japão, tecnologia do Japão. Né? Posteriormente, China cresceu gigantesco, se tornou o maior player do mundo. E a Coreia, que saiu do nada, hoje é líder em celulares, televisores, veículos, indústria naval, plantas industriais. Investiu em tecnologia e estudo, formação de uma classe altamente especializada. E dominou esses mercados e hoje é uma grande potência. Enquanto isso, o Brasil focou na sua exportação de commodities, no seu protecionismo, no seu favorecimento dessas classes, em detrimento à indústria, que é realmente o que gera a melhoria dos indicadores sociais, onde você tem empregos, você gera tributos, você gera comércio, você gera circulação de mercadorias. Adam Smith, circulação do capital. É isso que determina a riqueza de uma nação, circulação do capital. No Brasil, não há uma indústria de expressão. Isso justifica esse desempenho péssimo que o Brasil tem no comércio internacional. Cumpre a nós trabalhar nisso. Tem muito espaço para crescer. Depende, primeiro, de uma estruturação, ter uma indústria competente, capaz, uma indústria responsável, uma indústria com qualidade, uma indústria com competitividade. Não é a gente vai entrar na questão quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, não. Nós temos que investir na indústria agora. Agora, as indústrias estão fugindo do Brasil. Em 2002 começou uma fuga, né? Começou uma fuga e foi até 2016. Enfim, isso vai entrar na política, é claro. Então vamos deixar para lá. Mas essas políticas que tivemos, elas naturalmente atrasaram séculos o Brasil. Falava-se, mas os indicadores estão bons, é claro, era o ciclo alto das commodities. Quanto mais commodities exportamos, menos ganhamos. Essa é a grande verdade. Mais escravizados pelo mundo desenvolvido nós somos. Eu vou mostrar isso em números agora para vocês. Deixa eu pegar aqui o exemplo. É claro que todo país, em sua balança comercial, busca o superávit. Óbvio. Então, quando o nosso governo festeja o superávit, temos a ideia de que, nossa, está indo muito bem. Entretanto, superávit medido apenas em valor, apenas o valor. Exportamos mais valor do que importamos. Mas e se comparássemos o valor pela quantidade? O tanto de trabalho que tivemos, o valor agregado dos nossos produtos. Vai ser uma grande surpresa para quem ainda não fez essa análise, perceber que, por exemplo, nas relações com a China, que é nosso maior parceiro hoje, nós exportamos muito mais para a China e também importamos muito mais. Hoje a China sozinha representa aproximadamente 30% da nossa pauta de exportações. Claro que a soja é o principal produto, mas 30%. Nós representamos 1% das exportações da China, mas 30%. Nós exportamos em valor quase o dobro. Em valor. Nosso valor de exportação é o dobro do que importamos da China. Digamos, 100 milhões de exportações e 50 de importações. Só que o volume para chegar a isso é 20 vezes maior do que o que nós importamos. Peso dessas mercadorias. Porque exportamos produtos sem industrialização. Produtos brutos ou pouco industrializados. Soja, farelo de soja, minério de ferro. E da China importamos produtos altamente industrializados que passaram por vários processos, várias indústrias. A indústria A fez isso aqui, a indústria B, etc. E gerou uma gama de empregos. E no Brasil não. No Brasil não temos isso. Essa é a distorção.
Essa lista que vai entrar aqui, essa lista que vocês estão vendo, essa aqui é uma lista, eu peguei os principais países da nossa pauta e segreguei o volume de importação e exportação e fiz o ratio, né, do valor pela quantidade em quilogramas e chegamos a esses números. É interessante notar que quase todos os países desenvolvidos, ou se não todos, têm um índice melhor que o do Brasil. Ou seja, o que vendem para nós tem muito mais valor agregado por quilo de mercadoria. Independente do que seja, não se questiona a diferença entre produtos. Questiona sim por que o nosso produto não é industrializado como o deles. Por que não processamos a soja e vendemos o óleo de soja ou o tofu, fazemos aqui no Brasil e depois enviamos? Né? É isso que se questiona. Né? E quando ali aqueles pontinhos vermelhos são os que o Brasil tem um quantum menor, e esses azuis são os que o Brasil, incrivelmente, tem uma relação onde o nosso valor agregado é maior na exportação. E veja que, curiosamente, os que aparecem azul são países que, naturalmente, só faltava também não termos mais valor agregado que eles. Então, o Brasil tem esse desempenho, apesar de ser nona economia do mundo, quinto maior território, quinta maior população, né? Sermos o gigante Tupiniquim. Esses números servem para mostrar que o valor que nós temos agregado é horrível, né? É um indicador péssimo para o Brasil. A gente exporta volume. Quando a gente exporta volume agrícola, o que já vem na ideia? Não estamos gerando riqueza, nós estamos circulando capital, estamos acumulando. É a primeira fase do capitalismo. Adam Smith falava isso na introdução sobre, ele fala, a primeira fase de um capitalismo é a fase que você ainda está muito dependente da escola fisiocrática da França, né? Você ainda depende da terra, da produção dos produtos brutos, mas que quando você avança o seu capitalismo, é a indústria, é o valor do trabalho que determina a riqueza da nação. Essa comparação com a China, que entrou na tela para vocês, é muito importante, né, com o nosso maior parceiro. Então aqui estão os números que eu falei para você. Então, como eu disse, o Brasil exporta o dobro em valor e importa 20 vezes menos em quantidade. Ou seja, o valor agregado da China é 10 vezes maior do que o valor do Brasil. Então, essa é a relação, 10 vezes. A cada dólar que exportamos, cada $1 que nós exportamos, importamos 10 dólares. Se fosse comparar o mesmo peso. Cada quilo vale $1 e 10 dólares. Então essa é a relação de troca. Por quê? Porque nós não industrializamos. Se o nosso produto tivesse mais etapas produtivas no Brasil, ele seria exportado mais caro. Geraria mais empregos, mais renda, essa renda circularia, geraria mais impostos, mais tributos, melhoria nas condições de vida, nos indicadores sociais. Como já disse várias vezes, Jorge Gerdau, um dos grandes administradores desse país, a empresa é o maior agente social que existe, porque é ele que gera emprego. Agente social não é distribuir renda que deveria ser utilizada para emergências. Programa social não é bom, massificado, é um símbolo de que não há emprego. A pessoa que recebe um programa social para manter a sua família é porque não tem emprego. É um selo de que não há empregos no Brasil. Isso é o programa social. Sem falar que você acaba gerando o custo para uma classe toda. Não estou falando de conceitos de capitalismo e socialismo em termos de relações entre as pessoas, mas os que trabalham, contribuindo, pagam esse programa, né? O nosso governo, alguns governos que nós tivemos, talvez até o atual, ainda não repararam. O dinheiro não dá em árvore, né? O dinheiro você não planta e ele nasce. É importante saber que o trabalho que gera esse dinheiro, o valor dos nossos tributos é que gera o orçamento com o qual esses programas são bancados. Se você trabalha, é você que paga. Então,
Se todos trabalhassem, os indicadores seriam melhores. Programa social para emergência. Pessoas que estão realmente em situação e que não têm emprego. O ciclo é tão ruim quando se toma essa visão, que inclusive é do governo atual também, né, de novo, de que programa social é bom e etc, tem que distribuir renda. Primeiro você tem que gerar renda para poder se distribuir, senão você puxa tudo para baixo. Você tem um nível de arrecadação, uma parcela populando. Você distribui a renda, você fica com menos renda. E quanto menos você investe em empresas, menos emprego, menos renda. Vai todo mundo para baixo. Quando você investe na empresa, a empresa gera indicadores sociais. Você ergue a outra classe. Sobra mais dinheiro para você investir em programas sociais, criar mais emprego. E quanto mais emprego você gera, menos problemas sociais você tem. E nosso governo, é claro que não vê isso, eles se focam em outra coisa, não sei no que exatamente, mas apenas para retomar aqui. Valor agregado é isso. Essa análise que eu queria passar para vocês que é muito importante. A despeito do Brasil ter tudo para ser um grande país no comércio internacional, nossa representatividade é inexpressível. Temos muito a crescer, muito a fazer e muito potencial. Não pensem que o Brasil é um grande exportador ou um grande importador. Nós exportamos volume, o que não significa que a nossa representatividade seja grande ou importante no comércio internacional. Isso ainda não passou pela cabeça dos nossos governantes, com algumas exceções, então é importante que todos trabalhem nesse viés e ter voltado à origem do capitalismo, e essa transição eu acho muito importante porque é basilar. Nós não estamos falando de conceitos de economia muito complexos, não. É a base, o ABC. Não pensem que o Brasil é um grande exportador ou um grande importador. Nós exportamos volume, o que não significa que a nossa representatividade seja grande ou importante no comércio internacional. Isso ainda não passou pela cabeça dos nossos governantes, com algumas exceções, então é importante que todos trabalhem nesse viés e ter voltado à origem do capitalismo, e essa transição eu acho muito importante porque é basilar. Nós não estamos falando de conceitos de economia muito complexos, não. É a base, o ABC. 1 mais 1 igual a 2. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que olhar para aí, como que gera valor? É trabalho. É isso que tem que fazer. A nossa produção agrícola é maravilhosa, é um orgulho para o país. Não significa que não devemos ser também um país que industrializa. A exemplo de setores como da aviação, a Embraer é uma das maiores empresas de aviação do mundo, se não a maior, líder em jatos executivos, exemplo de orgulho para o país. Essa não foi saqueada, né? Então, exemplo para o país. É nisso que a gente tem que focar, produtos de alto valor agregado. A você do comércio exterior que recebeu essa mensagem, reflita em sua empresa o quanto você pode agregar mais de valor. Tá? Não pense em puxar o valor brasileiro para baixo, sempre para cima. A competitividade é uma relação entre quantidade e qualidade. O preço vem depois. Nós temos que focar na nossa qualidade, no valor agregado no Brasil. É assim que nós vamos melhorar o nosso comércio internacional e ser um grande país no futuro. Essa é a mensagem para vocês. Obrigado.